rasgou o verbo. Chamou-se de iletrado, rasgava os escritos. Estava com fome, sede e sedento por terra. Nas ruas, o movimento estudantil gritava. Dentro das universidades se organizavam quando a pergunta: o que tenho a ver com isso? Rondava os encontros, palestras, assembleias. As mãos se levantavam e todos diziam em coro: temos tudo a ver com isso. Ao mar da tragédia, da impossibilidade, da politicagem barata, da miséria, da sede por maiores igualdades, na ânsia de evitar os acidentes de trabalho e mortes nos canaviais brasileiros, na capacidade de sentir a dor do outro, pela construção da moradia, pela eliminação da homofobia, machismo, racismo e fobia aos estrangeiros, que devemos levantar as mãos em apoio aos sindicatos de ontem e de hoje. Sindicatos de ontem e de hoje. Temos tudo a ver com aquilo, com isso e com o que virá. Estar-se paralisado não significa prostrar-se ao chão pedindo esmolas. Queremos o que é direito nosso. É a nossa história, nosso sangue e nossas lágrimas que estão em jogo. Não me pergunte o que eu tenho a ver com isso. Homem não chora? Homem não chora? Tá bom, falou. Nesse momento ouvi-se tosse, gemidos, inquietação. O escritor faminto comeu todos os seus escritos e bebia da própria saliva. Esgotou-se ao limbo, juntou-se à madeira do navio. O que é público desmancha-se no mar. Os mais sábios contam que esse escritor reencarnava-se em 2013 no senhor feudal, reitor da Unesp, José César Durigan. É a nossa história, nosso sangue, é nossas lágrimas que estão em jogo. Tudo tem a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Tu tens a ver com isso. Ele tem a ver com isso. Nós temos a ver com isso. Eu queria convidar a professora Vânia para compor a mesa também e ajudar aqui a gente nesse debate. Só deixar bem claro que seria legal que o debate fosse levado de uma maneira menos palestra, né, para que as pessoas se sintam mais à vontade de poder vir aqui e fazer falas, e na verdade isso é um debate de fato, porque essa é a nossa intenção, que possamos discutir aqui enquanto organizados, enquanto estudantes e aliados a professores. Vou passar a palavra para o professor Albério, então. Bem, em primeiro lugar, eu preciso, obviamente, agradecer ao convite que eu recebi de vocês para participar desses pequenos, raros, ricos momentos da nossa história, e isso certamente alegra a qualquer um que tem um mínimo de consciência política sobre os rumos da sociedade brasileira, do capitalismo e sua crise, as possibilidades que ele se abrem no atual momento histórico e assim por diante. Eu não vou fazer uma palestra, vou fazer uma conversa aqui com vocês, que eu vou chamar a atenção para um item mais ou menos recorrente, que no meu tempo também de luta política estudantil, a gente filtrava lá do movimento 68, que era exatamente o problema da universidade pública, da democracia, da necessidade de você ter um ensino de qualidade, todas essas lutas que continuam em pauta, agora em outro contexto histórico. E a minha conversa é essa: por que a continuidade e por que a mudança ao mesmo tempo? Esse é um silogismo dialético, digamos assim, onde sempre notamos que questões não realizadas no âmbito da história, elas vão cobrando sua presença nos diversos outros contextos, com outra linguagem, com outra postura, e isso vai se posicionar. A questão que une, parece-me, todas as nossas reivindicações sempre é essa da democracia, e desde já que democracia que falamos. Não podemos aceitar, penso eu, como rumo democrático para a vivência acadêmica, científica, por exemplo, uma universidade onde ainda fala muito alto o princípio da exclusão. E por que não podemos aceitar isso? Pois, de forma ou de outra, me parece que a universidade, a questão
do ensino é, antes de tudo, uma conversa que se dá em um espaço público, que se dá de forma protegida, inclusive no sentido de que temos um lado institucional, que é muito importante, e a segurança que a conversa entre pares se põe. Ora, se estamos num ambiente onde o elemento de exclusão permanece, essa conversa nunca poderá ser democrática. Por mais interessante que ela seja, por mais rica que ela seja, mas o fato é que a visão contestatória, legitimadora do processo, se não está presente na minha frente, dentro da sala de aula, dentro da instituição, ele não se faz presente nunca. E isto impede qualquer possibilidade de você vivenciar uma situação boa, uma situação interessante, onde de fato o conhecimento pode se pôr. Acho que esse é o maior aspecto a ser colocado aí, ao meu ver, sobre essas relações. O fato é que se a universidade não é aberta para todos, se eu não tenho você perante a mim, o debate que eu posso fazer sobre a teoria, a reflexão, a ciência, o conhecimento, não será verdadeiramente nem público, não será verdadeiramente enriquecedor e, obviamente, não será democrático. Então, para que eu possa testar, para que eu possa conceber, para que eu possa pensar o mundo, todos, se não todos, de maneira representativa, todos aqueles que socialmente fazem a prática da pertinência política no interior da sociedade devem estar nos meus olhos. Então, nem pensar que haja possibilidade de conversas e conhecimento democrático, por exemplo, em uma sala de aula onde só encontramos as elites. Não dá para ser democrático aí. Tampouco dá para ser republicano, porque esse é um espaço que foi, de alguma forma, apropriado por um segmento da sociedade e mantém sob os seus auspícios e valores e também técnicas de defesa esse espaço, impedindo que ele seja atravessado, furado por outros interesses que não aqueles constituídos pela elite. Então, a vivência republicana, uma democracia que se quer substantiva, no sentido de você ser aquele que a constitui, aquele que afirma seus seguidos pressupostos, aqueles que colocarão seus desejos, é fundamental. E no atual quadro, aí eu quero parabenizar vocês, me parece que a reivindicação que vocês trazem é extremamente legítima, extremamente necessária para nós continuarmos refazendo os contextos aonde essas reivindicações, desde aqui da minha memória, que já vem da luta política, aparecem. Então, quero parabenizá-los, e sou completamente solidário a vocês. Reconheço que a luta que vocês levam é muito maior do que os interesses imediatos que vocês portam. Sei que isso tem consequências sócio-históricas significativas e que, portanto, é o melhor caminho, penso eu, a ser seguido por quem quer fazer política pública, democrática, republicana, que vá no sentido de recuperar o longo legado de desigualdades muito bem desenhados aqui pelo evento da cultura aqui, muito bem caracterizado, ao meu ver, que é um peso no sentido mesmo de impedir que nós entremos em uma real modernidade onde a luta política, eu ia dizer a luta entre as classes, possam se dar com toda a sua cara, com toda a sua aparência, sem o qual não podemos construir uma sociedade, não podemos construir um país de fato, ao meu ver, que você possa entendê-lo nos parâmetros da ciência e da reflexão que eu desenvolvo. Então, essa demanda que vocês
trazem, atualizam a minha própria reflexão sobre como pensar a ciência, como ver a filosofia e assim por diante. Nesse sentido, então, o meu filosofar é cúmplice com a prática de vocês e eu espero que nós cheguemos aí a um bom porto. Espero que nós, de fato, redesenhemos toda essa situação mambembe que a gente teima a se situar, até para poder colocar as lutas políticas mais relevantes que o mundo contemporâneo nos solicita, tá bem? Então deixa parabenizá-los, deixa agradecê-los, deixa eu marcar minha presença aqui junto com vocês. Sempre que necessário estou aí à disposição de fazer essa conversa, e deixa eu frisar que ela é vital, ela não pode ser censurada, e dela eu dependo até para fazer a minha reflexão, para fazer a construção da minha filosofia. Se não tem vocês, isso não seria possível, tá bem? Parabéns a vocês, então. Nas ruas,